Acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Ver ao Senhor pela santidade. Acesso, ver a Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos 5 minutos. Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim, aqui da Escola do Chamado. Vamos então a mais um vídeo onde nós vamos falar sobre acesso a Deus. Falamos sobre santidade no vídeo passado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a santidade, a limpeza, nos dá acesso. Nós estamos numa trilha sobre intimidade que eu vou te explicar melhor agora. Vamos lá. Então o acesso ao Pai é justamente esse penúltimo passo aqui, não é? Antes da intimidade, ninguém tem intimidade se não tem acesso. Ninguém tem intimidade com a pessoa se você não tem acesso a essa pessoa. Então, para que eu possa ter acesso, eu só tenho acesso se eu estiver em santidade. Eu só estou em santidade se eu pedir perdão ao Senhor e se eu fui perdoado. E eu só sou perdoado se eu realmente conseguir me arrepender. Está entendendo? Estou dando o caminho contrário aqui para você. E eu só me arrependo se eu reconheço o que eu faço de errado. Ninguém se arrepende se não reconhece o que faz de errado. E ninguém reconhece o pecado se não entende o que é o pecado. Então, nesse caminho da intimidade, onde nós temos vários passos, são vários vídeos, gravamos um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos. Esse é o 6º vídeo sobre esse tema, o penúltimo, do caminho bíblico para a intimidade. Nós entendemos essa dinâmica. Eu entendo que é pecado, eu reconheço o pecado. Quando eu reconheço, eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu peço perdão. Quando eu peço perdão, eu sou perdoado. Quando eu sou perdoado, eu entro em santidade. Quando eu entro em santidade, eu tenho acesso. Ninguém tem acesso sem santidade. Ninguém tem santidade sem ser perdoado. Ninguém é perdoado sem se arrepender. Ninguém se arrepende sem reconhecer o pecado. E ninguém reconhece o pecado sem entender o que é o pecado. Bom, falando então sobre acesso, o texto clássico, não é? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós vemos o que? Efésios 3, esse texto é legal. Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança mediante a fé nele. Ou seja, Cristo, em Cristo eu tenho acesso. O acesso, o caminho do acesso foi aberto por Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Jesus, ele morreu na cruz, o que aconteceu? Deixa eu abrir uma tela aqui para explicar melhor. Jesus, ele morreu na cruz. Quando o seu sangue foi derramado, o que aconteceu? O véu do templo, tinha um véu no templo que separava o lugar santo dos santos, onde ficava o quê? Ficava a arca, não é? Ficava a arca lá, com os 2 querubins e tudo mais. Ficava a arca no Santo dos Santos. E essa arca, esse lugar, ele era separado por um véu. E ninguém entrava aqui a não ser o sumo sacerdote, não é? O que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, houve terremoto. A gente não fala sobre isso. Os mortos ressuscitaram. Olha que coisa que aconteceu. Mortos ressuscitaram. A Bíblia diz que o céu se enegreceu e o véu do templo se rasgou. Então esse véu se rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Deus rasgou de cima para baixo. Então hoje nós temos acesso. Então eu tenho acesso por Jesus e eu vejo pela santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, ver é a santidade. E eu tenho acesso ao Pai para vê-lo através do sacrifício de Jesus. Todo o ensinamento ele canaliza para o próprio Jesus Cristo. Bem interessante esse texto. O Mateus 27, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, o que eu te expliquei agora, de cima para baixo.
Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Gente, rocha se fendeu. Então, o acesso pela cruz, o véu se rasgou, ver pela santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então, nós temos que ter acesso ao Pai. Para ter acesso, precisa estar em santidade. Para ter santidade, precisa ser perdoado. Precisa pedir perdão. Para pedir perdão, você tem que se arrepender. Para você se arrepender, você precisa reconhecer o seu pecado. Para você reconhecer o pecado, você tem que entender o que é o pecado. Então, nós estamos trilhando esse caminho da intimidade, que é o último passo, na semana que vem, no próximo vídeo, onde nós estamos trilhando ele indo e voltando. Acesso ao Pai. Quando eu tenho acesso, eu tenho intimidade. E sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Bom, quero te convidar para uma aula ao vivo, onde nós vamos falar só sobre acesso, 1 hora de aula, na próxima quinta-feira. Para que isso seja feito, você baixa o e-book, clica aqui, baixa o seu e-book, cadastre o seu e-mail, que eu vou mandar um convite para você, tá? Um convite para você poder, então, assistir essa aula com a gente, combinado? Bom, está assistindo a gente no YouTube? Compartilhe. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Se você pegar o conhecimento que eu reparti contigo, Deus vai te dar muito mais. Então, se está no YouTube, dê um joinha aí, que vai nos ajudar a ranquear. Se você está aí no Facebook, compartilhe, comente. Se você está no WhatsApp, mande para outros grupos, que vai ser uma bênção para que o Evangelho cresça. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.